Milionário vai em seu restaurante e vê a garçonete acusada de roubo sendo demitida pelo gerente. Ao descobrir a verdade, o milionário desabou em lágrimas. Ricardo Moreira observava São Paulo do alto de sua cobertura. As luzes da cidade brilhavam como um mar de estrelas caóticas, enquanto o som distante do trânsito ecoava até o 305º andar. Mesmo com aquela vista deslumbrante, tudo parecia frio, vazio, atrás dele. O ambiente luxuoso do apartamento estava impecavelmente arrumado. Móveis de design italiano, obras de arte originais e uma adega com vinhos caríssimos, tudo em ordem, tudo perfeito, e ainda assim, um vazio incômodo pairava no ar. Ele afrouxou o nó da gravata com um suspiro pesado. O reflexo no vidro mostrava um homem bem-sucedido, de cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e feições marcadas pela experiência. Mas os olhos entregavam o cansaço. Ricardo se dirigiu até o bar de madeira escura e serviu um copo de uísque escocês envelhecido. O líquido âmbar deslizou lentamente no copo de cristal. Bebeu um gole. O gosto forte e levemente defumado queimou sua garganta, mas o calor não foi suficiente para afastar o frio interior. O celular vibrou em cima do balcão. Ele olhou sem pressa. Um lembrete de um evento beneficente em um hotel de luxo. Outro daqueles encontros cheios de sorrisos falsos, tapinhas nas costas e conversas superficiais sobre negócios e viagens. Mais uma noite cercada de pessoas que fingiam admiração, mas que, no fundo, só estavam interessadas em ter algum benefício. Desligou o celular e deixou-o de lado. Hoje não. Ele estava cansado da encenação, cansado das festas e da bajulação. Precisava de um lugar onde pudesse simplesmente ser Ricardo, onde ninguém o reconhecesse como o empresário dono da prestigiada rede de restaurantes Moreira. Então, teve uma ideia. Lembrou-se de um restaurante discreto, um dos primeiros que ele abriu, mas que nunca ganhou tanta fama quanto os outros. Um lugar simples, longe dos holofotes, seria o refúgio perfeito. Deixou o Rolex na gaveta, vestiu um casaco escuro e pegou a chave de um carro comum da garagem. Longe de qualquer modelo luxuoso que pudesse denunciá-lo. Naquela noite, ele queria se sentir invisível. O caminho até o restaurante foi lento. Ricardo dirigiu pelas ruas de São Paulo, observando as pessoas nos bares, casais caminhando de mãos dadas e grupos de amigos rindo em mesas ao ar livre. Quando foi a última vez que ele teve uma noite assim, a verdade é que nem lembrava. Chegou ao restaurante, localizado em uma rua tranquila, longe da agitação dos bairros nobres. O letreiro discreto, iluminado por uma luz amarelada, trazia um nome simples: Sabor e Memórias. Ele sorriu de canto, curioso. Memórias. Algo que ele tinha tentado enterrar há muito tempo, assim que entrou. Foi recebido pelo cheiro acolhedor de ervas frescas e pão assado. O ambiente era aconchegante. Mesas de madeira clara, velas acesas e uma música instrumental suave ao fundo. Nada pretensioso, apenas um lugar confortável. Sentou-se em uma mesa ao canto, onde podia observar o salão sem ser notado. Pediu um café preto, simples, sem açúcar. Enquanto esperava, observou os clientes conversando tranquilamente, alguns em encontros românticos, outros em jantares de família. Foi então que ele a viu. Uma jovem garçonete se movia com agilidade entre as mesas, equilibrando bandejas com destreza. Ela sorria para os clientes. Apesar do cansaço visível em seus olhos, havia algo nela que o incomodou. Os cabelos castanhos presos em um coque bagunçado, o uniforme simples e os sapatos gastos. Mas não era isso. Era o olhar dela. Um olhar que carregava um peso. Algo familiar. Ricardo não conseguiu tirar os olhos dela. Onde eu já vi esse olhar? Antes que pudesse pensar melhor, uma voz rude cortou a harmonia do ambiente. Mariana, aqui, agora, gritou o gerente. Um homem baixo de cabelo oleoso e rosto franzido em irritação. O restaurante mergulhou em um silêncio desconfortável. Todos os olhares se voltaram para a garçonete. Mariana, ela parou, as mãos tremendo levemente, e se aproximou do gerente com hesitação. O que aconteceu? Perguntou com a voz fraca. O que aconteceu? O gerente repetiu zombeteiro. Essa carteira aconteceu. Ele ergueu uma carteira marrom.
O cliente da mesa 7 reclamou que sumiu. E adivinha onde estava? No seu armário? Quer tentar explicar? Mariana arregalou os olhos. O rosto empalideceu. Não, isso não pode ser. Eu nunca vi essa carteira. Juro que não fiz isso. Ah, claro. Sempre tem uma desculpa, não é? Disse o gerente com um sorriso cruel. Pois bem, você está demitida. E vou garantir que todos saibam que você é uma ladra. Vai ver se consegue emprego depois dessa. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ricardo observou enquanto Mariana tentava argumentar, mas sua voz se perdeu no meio dos sussurros dos clientes. Os olhos dela, os mesmos olhos, se encheram de lágrimas. Ricardo sentiu o estômago revirar. Havia algo profundamente errado naquela cena. Ele olhou de novo para Mariana, e a sensação de familiaridade bateu ainda mais forte. Aquele olhar, aquele desespero. De onde eu conheço isso? O sangue começou a ferver. Algo dentro dele dizia que não poderia ficar parado. A injustiça gritava alto demais. Ele precisava agir. Levantou-se da mesa devagar, a cadeira arrastando no piso de madeira. O salão silenciou ainda mais. Todos os olhos, inclusive os de Mariana e do gerente, se voltaram para ele. Espere um momento. A voz de Ricardo saiu firme, cortante. Acho que você tem muitas explicações para dar. O gerente virou-se com uma expressão surpresa. E Mariana o olhou com um misto de esperança e desconfiança. Ricardo respirou fundo. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas tinha certeza de uma coisa. Ele precisava descobrir a verdade. O silêncio que tomou conta do restaurante era quase sufocante. Todos pareciam ter parado de respirar, Os olhos fixos na figura imponente de Ricardo, ele permanecia firme, com o olhar penetrante direcionado ao gerente, que engoliu em seco, visivelmente desconcertado. Mariana, ainda com lágrimas nos olhos, olhava de um para o outro sem entender o motivo da intervenção daquele homem estranho. Quem é o senhor? O gerente perguntou, tentando recuperar a postura. Isso é um assunto interno, não tem nada a ver com o senhor. Ricardo não respondeu de imediato. Observou Mariana mais uma vez. Ela parecia menor do que realmente era, encolhida diante da acusação, mas havia uma força silenciosa em sua expressão. O olhar dela carregava um pedido de socorro que ele não conseguia ignorar. Aquele desconforto no peito, aquela sensação de já tê-la visto em algum lugar, continuavam latejando em sua mente. Eu sou um cliente, disse finalmente, a voz grave ecoando pelo salão. E como cliente, tenho o direito de entender por que uma funcionária está sendo humilhada publicamente. O gerente tentou sorrir, mas foi um sorriso forçado. Limpou as mãos suadas na calça e olhou em volta, percebendo que todos aguardavam suas explicações. Como eu disse, senhor, essa moça foi pega roubando. Encontramos a carteira de um cliente no armário dela, o caso é claro, não tem muito o que discutir. Mariana deu um passo à frente, a voz saindo trêmula, mas firme. Eu nunca peguei essa carteira. Juro. Alguém deve ter colocado lá. Eu não faria isso. Ricardo percebeu o desespero em cada palavra. O gerente revirou os olhos, cruzando os braços. Ah, claro. Todo ladrão diz a mesma coisa, não é? Você é só mais uma tentando se dar bem em cima dos outros. Os clientes murmuravam. Uns pareciam acreditar no gerente. Outros olhavam para Mariana com pena. Ricardo manteve o olhar fixo na jovem. Aquele olhar, havia algo ali, algo que o incomodava de uma forma que ele não conseguia explicar. Uma lembrança distante. Talvez um rosto que ele conhecia de algum lugar, mas que o tempo havia apagado dos detalhes. Se ela roubou, por que não chamou a polícia? Ricardo questionou, sem tirar os olhos do gerente. O homem engasgou com a pergunta, desviando o olhar. Eu achei que não seria necessário. Uma conversa resolveria. Afinal, quem vai acreditar nela? Ela é só uma garçonete. O desprezo nas palavras do gerente fez Ricardo sentir o sangue ferver. Mariana recuou, como se tivesse levado um tapa. A humilhação era visível. Ricardo respirou fundo, controlando a raiva. Não se resolve uma acusação dessas com conversas. Estamos falando da reputação de uma pessoa. Você tem provas, câmeras, testemunhas. O gerente hesitou, o constrangimento estampado em seu rosto. As câmeras estão quebradas, um problema técnico. E foi o cliente quem reclamou. Isso já basta.
Ricardo arqueou as sobrancelhas. Coincidência demais. Câmeras quebradas justo na noite do suposto roubo. Ele não acreditava em coincidências, especialmente em seus negócios. A situação toda cheirava mal. E o cliente, ele está aqui para confirmar a acusação. Insistiu. Infelizmente, ele já foi embora, respondeu o gerente, cada vez mais nervoso. Disse que tinha um compromisso e não podia esperar. Ricardo sorriu, mas não foi um sorriso simpático. Era um sorriso frio, calculado. O mesmo sorriso que ele usava quando sabia que alguém estava mentindo. Muito conveniente, disse cruzando os braços. Uma acusação grave, câmeras quebradas, e o suposto cliente simplesmente foi embora. E você acha que isso é suficiente para destruir a vida dessa garota? O gerente não respondeu. Mariana olhava para Ricardo com uma mistura de alívio e incredulidade. Por que aquele homem estava defendendo ela? Por que ele se importava? Ninguém nunca havia se importado antes. Desde que perdera a mãe, a vida sempre foi uma sequência de portas fechadas e olhares de desdém. Ela não estava acostumada a ter alguém em sua defesa. Senhor, eu agradeço, mas não precisa fazer isso, disse Mariana, a voz ainda fraca, mas determinada. Eles sempre acreditam neles, nunca na gente. Eu vou embora. Só quero ir para casa. Ricardo virou-se para ela com uma expressão séria. Os olhos dela brilharam por causa das lágrimas contidas. Um aperto tomou conta de seu peito. Por um momento, foi como se estivesse olhando para um eco do passado, algo que ele não conseguia explicar, mas que o impelia a agir. Você não vai a lugar nenhum, disse com firmeza. Vamos resolver isso aqui e agora. O gerente tentou rir, mas sua voz saiu trêmula. Resolver? Como? O senhor não tem autoridade aqui. Ricardo respirou fundo, preparando-se para dizer algo que mudaria o rumo daquela noite. Ah, mas eu tenho. Este restaurante é meu, e a partir de agora, você terá muito o que explicar. O rosto do gerente empalideceu instantaneamente. Mariana, por sua vez, ficou completamente imóvel. A revelação caiu como uma bomba no ambiente. Os clientes começaram a murmurar, chocados. Ricardo olhou para Mariana uma última vez naquela noite. A confusão e a descrença estampadas no rosto da jovem o afetaram de um jeito estranho. E mais uma vez, aquele desconforto no peito aumentou. Ele sabia que havia algo mais naquela história. Algo que precisava ser descoberto. E ele não descansaria até saber o que era. O silêncio que seguiu a revelação de Ricardo foi quase ensurdecedor. O gerente arregalou os olhos, incapaz de esconder o pânico que tomou conta de seu rosto. Tentou recompor-se, passando as mãos suadas pelo cabelo e forçando um sorriso que só aumentava a sensação de falsidade. Como assim? Seu restaurante, gaguejou, a voz vacilante. O senhor deve estar brincando. Ricardo não se incomodou em responder de imediato. Permaneceu em silêncio. Observando o homem diante dele como se fosse transparente, sua expressão era impassível. Mas por dentro, o sangue fervia. Cada detalhe daquela situação parecia podre. A acusação, a suposta prova, a história mal contada do cliente desaparecido, tudo soava falso. Mariana continuava imóvel, olhando de Ricardo para o gerente. Seus olhos, que antes brilhavam de desespero, agora estavam arregalados de confusão. Ela não entendia o que estava acontecendo. Como um homem que aparentava ser um cliente comum de repente se revelava dono do lugar. E acima de tudo, por que ele estava defendendo alguém como ela? Eu não brinco com coisas sérias, disse Ricardo finalmente, com a voz firme, cortante. Este restaurante faz parte da minha rede, e eu exijo explicações. O gerente recuou um passo, balbuciando. Olhou em volta, buscando apoio entre os funcionários e clientes, mas todos o encaravam em silêncio. Até a música ambiente parecia ter diminuído o volume. Estava sozinho. Senhor Ricardo, eu não sabia que o senhor viria hoje. Se soubesse, teria preparado algo mais adequado. O sorriso forçado parecia doer em seu rosto. Mas posso explicar. Tudo não passou de um mal-entendido. Mal-entendido. Ricardo arqueou as sobrancelhas, cruzando os braços. Você chamou uma funcionária de ladra na frente de todos. Ameaçou arruinar a reputação dela e a demitiu publicamente. Isso não é um mal-entendido, é uma acusação grave. E eu quero saber a verdade, Mariana. Até então calada, ergueu a cabeça.
"O senhor acredita em mim?" A pergunta saiu em um sussurro, como se ela mesma não acreditasse que estivesse questionando aquilo. Ricardo olhou diretamente nos olhos dela. Havia algo ali que o incomodava profundamente. Um brilho de dor e desconfiança, misturado a uma força silenciosa. Ele não conseguia desviar o olhar. Por um momento, foi como se tivesse voltado no tempo, como se estivesse olhando para um pedaço de um passado que acreditava ter enterrado. "Quero acreditar", respondeu com sinceridade. "Mas, mais do que isso, eu vou descobrir a verdade." Mariana franziu a testa, confusa, mas uma sombra de esperança brilhou em seus olhos. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. Sempre teve que lutar sozinha, provar seu valor, sobreviver ao desprezo e à indiferença. Aquele homem, que até alguns minutos atrás era um completo estranho, parecia disposto a defendê-la. Mas por quê? O gerente, percebendo que a situação fugia do controle, tentou uma última cartada. "Senhor Ricardo, com todo o respeito, não vale a pena perder tempo com isso. Essa garota é esperta, mas eu a peguei no flagra. A carteira estava no armário dela, e isso é fato. E eu já disse que isso não é o suficiente para mim", rebateu Ricardo, dando um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Sua voz soava baixa, mas carregada de ameaça. "Você a acusou sem provas concretas. Quero uma investigação completa. Se descobrir que ela foi injustamente acusada, você responderá por isso." O gerente engoliu em seco. Incapaz de esconder o pânico, Ricardo virou-se para Mariana. "Você tem onde ficar esta noite." Ela hesitou. Quis mentir, mas não tinha forças. "Tenho, mas não é nada confortável." Ela desviou o olhar. Envergonhada, "Eu dou um jeito." Ricardo percebeu o embaraço nas palavras dela. A cada resposta, sentia uma estranha necessidade de protegê-la. Não era apenas por justiça, era algo mais profundo, algo que ele não conseguia nomear. "Você vai para um hotel por minha conta amanhã. Quero conversar com você." Mariana arregalou os olhos. "Mas por quê?" Ricardo hesitou por um segundo. Também não sabia exatamente o motivo. Só sabia que precisava fazer aquilo. "Porque é o certo", respondeu, desviando o olhar para o gerente. "E eu não gosto de injustiças nos meus negócios." Sem mais palavras, ele se virou e caminhou em direção à saída. Antes de atravessar a porta, olhou por cima do ombro e viu Mariana parada no meio do salão, o olhar fixo nele. A luz suave do restaurante refletia no bracelete prateado em seu pulso. Ricardo parou. O mundo pareceu desacelerar. Aquele bracelete, os detalhes delicados, a pedra azul incrustada no centro. Era impossível. Ele conhecia aquele bracelete. Foi ele quem o deu, muitos anos atrás. Para a única mulher que amou, Ricardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. As mãos, sempre firmes, tremeram levemente. Uma memória, há muito enterrada, surgiu com força. Um sorriso doce, promessas sussurradas, um adeus amargo. O bracelete, o olhar dela. Ricardo saiu do restaurante sem dizer mais nada. Sua mente estava em turbilhão. Não podia ser coincidência. Ele precisava de respostas. E agora, mais do que nunca, ele estava decidido a encontrá-las. A noite parecia mais fria do que o normal. Ricardo dirigia sem rumo pelas ruas de São Paulo. As mãos apertadas no volante, o motor do carro zunia em um som monótono. Mas sua mente estava longe, mergulhada em lembranças que ele tentara sepultar por décadas. O bracelete. Ele conseguia vê-lo claramente em sua memória, cintilando sob a luz fraca do apartamento em que passou algumas das noites mais felizes e dolorosas da sua vida. Aquela joia não era qualquer adorno, era única. Ele mesmo a encomendara em uma pequena joalheria de luxo, escolhendo cada detalhe. A pedra azul no centro lembrava o tom dos olhos de Beatriz. Ela ria sempre que ele comentava isso. "É só um reflexo da luz", dizia. Mas Ricardo sabia que não. Era uma peça carregada de significado. Um símbolo de uma promessa que ele não foi capaz de cumprir. E agora, anos depois, estava no pulso de uma jovem que ele mal conhecia, mas cujo olhar parecia puxá-lo para um passado que ele pensava ter deixado para trás. Parou o carro em frente ao prédio onde morava. O porteiro acenou, mas Ricardo mal percebeu. Entrou no elevador e encarou seu reflexo nas portas espelhadas. Envelhecera.
Os cabelos grisalhos nas têmporas e as linhas no rosto denunciavam o tempo. Mas os olhos, esses ainda estavam marcados pelo mesmo vazio. O vazio que sentia desde que Beatriz se foi. O apartamento estava escuro quando ele entrou. Jogou as chaves em cima do balcão e foi direto para o bar. Serviu-se de um uísque e, sem cerimônia, tomou um gole generoso. O líquido queimou a garganta, mas não o suficiente para apagar a confusão em sua cabeça. Deixou o copo na bancada e se dirigiu a um cômodo que raramente abria. A biblioteca, as prateleiras estavam repletas de livros impecavelmente organizados. Puxou um volume empoeirado e, atrás dele, encontrou uma pequena caixa de madeira. As mãos, outrora firmes, tremiam quando ele a abriu. Lá estava uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Beatriz sorria, jovem e radiante, com o mesmo bracelete no pulso. Ricardo deslizou os dedos sobre a imagem, um nó apertando sua garganta. Lembrou-se da última conversa que tiveram. Ela chorava, dizendo que a família dele jamais aceitaria o relacionamento. E estava certa. Ricardo era um Moreira, herdeiro de uma fortuna e de um império gastronômico. Seu pai, um homem frio e calculista, jamais permitiria que ele se casasse com uma mulher de origem simples. A pressão foi insuportável. E no final, ele cedeu. Escolheu o caminho mais fácil, o sucesso, a riqueza. Mas o preço foi alto demais. Quando tentou encontrá-la novamente, Beatriz havia desaparecido. Soube apenas anos depois que ela havia deixado a cidade. E desde então, carregava aquele buraco no peito. Aquela certeza de que havia perdido a única coisa que realmente importava. Mas agora, o bracelete havia reaparecido. Ricardo recostou-se na poltrona. O copo de uísque esquecendo-se em sua mão, a imagem de Mariana surgiu em sua mente, os olhos castanhos profundos, cheios de dor e desconfiança. E o bracelete. O mesmo bracelete, como isso era possível, teria Beatriz voltado. E, de alguma forma, Mariana seria... Não, ele afastou o pensamento. Era impossível, não podia ser tão simples. Mas e se fosse? Ricardo se levantou abruptamente. Precisava de respostas. A cabeça latejava. Sabia que não conseguiria dormir enquanto não descobrisse a verdade. Pegou o telefone e ligou para um número que não discava há muito tempo. Samuel, é o Ricardo. Preciso de um favor, do outro lado da linha. Uma voz sonolenta respondeu. Ricardo, cara, são quase 2 da manhã. O que foi? Quero que você descubra tudo o que puder sobre uma garota chamada Mariana Ferreira. Ela trabalha em um dos meus restaurantes. Quero o histórico completo. Onde nasceu, onde morou, se tem família, tudo. Samuel suspirou. Isso é sério, extremamente. Tudo bem, te ligo assim que tiver algo. Ricardo desligou e largou o telefone no sofá. O coração batia acelerado, se a intuição dele estivesse certa, e raramente não estava. Estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Olhou mais uma vez para a fotografia em suas mãos. Beatriz sorria para ele, como se zombasse do homem que se tornara. Um empresário de sucesso, cercado de luxo e poder, mas essencialmente sozinho. A vida lhe dera tudo, menos a única coisa que ele realmente desejava: amor, família, pertencimento. De repente, um pensamento invadiu sua mente, perturbador e esperançoso ao mesmo tempo. E se o destino estivesse lhe dando uma segunda chance? E se aquela garota, que ele defendeu quase por instinto, fosse mais do que parecia? O bracelete não podia ser uma coincidência. Ele nunca acreditou em coincidências. Ricardo levantou-se. A cidade lá fora parecia adormecida, mas sua mente não parava. Amanhã seria um dia importante. A verdade estava ao alcance, e ele não deixaria escapar. Naquele momento, compreendeu que a busca por respostas seria mais profunda do que jamais imaginou. E no fundo, sentia que estava prestes a abrir portas que há muito deveriam ter permanecido fechadas. Mas já era tarde para voltar atrás. O sol mal começava a despontar quando Ricardo Moreira abriu os olhos. A luz fraca atravessava as cortinas pesadas de sua cobertura, anunciando um novo dia. Mas para ele, parecia que a noite anterior ainda não havia acabado. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos. O bracelete, o olhar de Mariana,
A sensação incômoda de que o passado, finalmente, havia decidido cobrá-lo. Sentou-se na beirada da cama, passou as mãos pelo rosto e respirou fundo. As lembranças de Beatriz vieram como uma onda, intensas e incontroláveis. O sorriso dela, o jeito como brincava com o bracelete, dizendo que nunca o tiraria. Essa pedra azul combina com você, ele dizia, e ela ria, um riso leve, doce. Ricardo apertou as têmporas, tentando afastar as imagens, mas não conseguia. O rosto de Mariana se misturava ao de Beatriz em sua mente. Havia uma conexão ali. Ele sentia. Levantou-se e caminhou até a varanda. A cidade já começava a se agitar. Carros tomavam as ruas. Helicópteros riscavam o céu cinzento de São Paulo. De cima, tudo parecia controlado, organizado. Mas, por dentro, Ricardo estava em completo caos. Como um homem que sempre teve o controle absoluto de sua vida podia, de repente, ser desestabilizado por um simples bracelete. Pegou a xícara de café que o funcionário havia deixado sobre a mesa e deu um gole. O sabor amargo e forte combinava com o amargor que sentia no peito. Ele sabia que precisava agir. Não poderia descansar até ter todas as respostas. Se sua intuição estivesse certa, o mundo como ele conhecia estava prestes a mudar. O telefone vibrou. Era Samuel. O coração de Ricardo acelerou. Diga que tem boas notícias. Atendeu sem rodeios. Trabalhei a noite toda nisso, Ricardo. A voz de Samuel soou cansada, mas determinada. E acho que você vai querer ouvir o que descobri. Ricardo se apoiou na grade da varanda, os olhos fixos no horizonte. E não fale. Mariana Ferreira, 22 anos, cresceu em um orfanato na zona leste de São Paulo. Foi deixada lá ainda bebê, com poucos meses de vida, nenhum registro de familiares. Nunca foi adotada. Viveu em casas de acolhimento até a adolescência e desde então tem se virado sozinha. Trabalhou em vários empregos, mas sempre em funções simples. Atendente, vendedora, garçonete, nenhuma passagem pela polícia. Histórico limpo. Ricardo permaneceu em silêncio. As peças começavam a se encaixar de forma desconfortável. Um orfanato, nenhuma família, sozinha desde sempre. Um aperto tomou conta de seu peito. E o bracelete? A única coisa que ela tinha, Samuel, o bracelete. O que você sabe sobre ele? Foi registrado como o único pertence dela no orfanato, quando a encontraram. Estava enrolado no bracinho dela. A diretora da época disse que parecia importante, mas ninguém sabia sua origem. O ar pareceu desaparecer do ambiente. Ricardo apertou o celular contra o ouvido, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Tem certeza, absoluta, o bracelete sempre esteve com ela. Ricardo fechou os olhos. O mundo parecia girar. Ele se lembrava de cada detalhe daquela joia. Tinha sido um presente especial, escolhido com cuidado. Era uma promessa. E agora, o mesmo bracelete estava no pulso de uma jovem que ele mal conhecia, mas que carregava um pedaço de um passado que ele acreditava ter perdido para sempre. Samuel, preciso de mais uma coisa. Descubra tudo sobre Beatriz. Quero saber o que aconteceu com ela depois que foi embora de São Paulo. Qualquer detalhe, qualquer pista. Houve uma pausa. Ricardo, você acha que essa garota pode ser... Eu não acho, Samuel. Eu preciso ter certeza. Vou ver o que consigo. Te ligo assim que souber de algo. Ricardo desligou, deixando o telefone sobre a mesa. Ficou ali, parado, com os olhos fixos no horizonte, tentando processar a informação. Se Mariana fosse realmente filha de Beatriz e dele, como ele poderia ter passado todos esses anos sem saber? As memórias voltaram com força. O dia em que Beatriz foi embora, ela chorava, segurando a mão dele, pedindo para ficarem juntos. Mas Ricardo, pressionado pela família, com medo de perder tudo o que havia conquistado, a deixou partir. Ele se convenceu de que era o melhor a se fazer, que o tempo o ajudaria a esquecer. Mas o tempo não apagou nada, apenas aprofundou o vazio. E agora, o destino parecia estar lhe oferecendo uma segunda chance. Mas como abordar Mariana? Como explicar que ele, o homem que permitiu que ela fosse humilhada em público, poderia ser seu pai? E se ela o odiasse? E se ela nunca aceitasse essa verdade? Ricardo sabia que precisava encontrá-la. Pegou a chave do carro e saiu apressado.
No caminho até o hotel onde havia reservado um quarto para ela, sentiu o coração bater em um ritmo que não experimentava há anos. Esperança, medo, arrependimento, emoções que ele achava que tinha enterrado junto com o passado. Ao chegar, foi direto à recepção. "Mariana Ferreira, por favor", disse, tentando manter a voz firme. A recepcionista digitou algo no computador e olhou para ele com um sorriso educado. "A senhorita Ferreira fez o check-out esta manhã. Saiu bem cedo." Ricardo sentiu um golpe no estômago. Ela disse para onde iria. "Não, senhor." Apenas agradeceu e saiu. Parecia com pressa. Ricardo recuou, a mente girando. Mariana estava fugindo, talvez assustada, talvez apenas tentando desaparecer de novo. Mas ele não podia deixá-la escapar. Não agora. Entrou no carro e ficou parado, as mãos no volante, olhando fixamente para a rua. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu medo. Medo de não encontrá-la. Medo de que o tempo, mais uma vez, o privasse da única coisa que realmente importava. Ele sabia que a busca por respostas seria mais difícil do que imaginava. Mas havia uma certeza ardendo em seu peito. Se Mariana fosse realmente sua filha, ele não a perderia novamente. Ricardo passou o restante do dia revirando possibilidades em sua cabeça. Cada pensamento voltava para o mesmo ponto. O bracelete, aquela joia simples, mas cheia de significado, que ele havia escolhido com tanto carinho há mais de 2 décadas. Beatriz sorriu quando o recebeu, prometendo que o usaria para sempre. E agora, o mesmo bracelete estava no pulso de Mariana. Isso não podia ser uma coincidência. Ricardo Moreira nunca acreditou em coincidências. A frustração crescia a cada minuto. Ele havia perdido a chance de questioná-la quando a teve em sua frente. Mariana desaparecera do hotel sem deixar pistas. Fugira. Mas por quê? Estaria com medo? Ou seria apenas orgulho ferido pela humilhação pública? A culpa pesava nos ombros de Ricardo. Ainda se lembrava do olhar dela, misto de desconfiança e mágoa. Como poderia culpá-la? Ele permitiu que a humilhassem. Mesmo que sem intenção, talvez, se tivesse intervido antes, ela não teria motivos para fugir. Ricardo pegou o telefone e ligou novamente para Samuel. Desta vez, o tom era urgente. Alguma novidade. A voz saiu mais áspera do que gostaria. "Acabei de receber um retorno", respondeu Samuel, com um leve tom de hesitação. "Consegui algumas informações sobre a Beatriz." Ricardo endireitou-se na cadeira de couro da biblioteca. O ambiente estava escuro, iluminado apenas pela luz suave do abajur. A tensão no ar era palpável. "Fala logo, Samuel." Depois que ela deixou São Paulo, viveu em algumas cidades do interior. Trabalhou em empregos temporários, sempre mantendo um perfil discreto. "Mas tem algo que você precisa saber." Ricardo se inclinou para a frente. "O quê?" "Ela faleceu há 20 anos. O mundo pareceu parar. Um zunido preencheu os ouvidos de Ricardo. Ele se recostou na cadeira, os olhos fixos em um ponto indefinido da sala. "Tem certeza?" A voz saiu num sussurro. "Sim, achei o registro de óbito. Ela morreu pouco tempo depois de dar à luz." Ricardo sentiu um aperto no peito, tão forte que precisou inspirar profundamente para não perder o controle. Beatriz, morta, as imagens dela sorrindo, os planos que nunca se concretizaram, tudo se misturou em um turbilhão de lembranças e arrependimento. "E o bebê?" conseguiu perguntar, mesmo com a garganta seca. "A criança foi levada para um orfanato. E, adivinhe, Ricardo, o mesmo orfanato onde Mariana cresceu, o copo de uísque que ele segurava escorregou de sua mão e caiu no chão. Espalhando o líquido dourado e estilhaços de vidro, Ricardo nem percebeu. As palavras de Samuel ecoavam em sua mente. O mesmo orfanato, o bracelete, Mariana. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, digerindo a informação. Seu coração batia forte, acelerado, como se tentasse alcançar o tempo perdido. "Preciso ter certeza absoluta", disse por fim. "Quero um teste de DNA. Isso pode demorar um pouco. Você consegue contato com ela?" Ricardo esfregou o rosto com as mãos. "Não, ela sumiu, mas vou encontrá-la." Ao desligar, Ricardo levantou-se, ignorando o copo quebrado, caminhou até a janela e observou as luzes da cidade.
Sua mente trabalhava a mil. Se Mariana fosse realmente sua filha, isso significava que ele havia perdido 22 anos da vida dela. 22 anos em que poderia tê-la visto crescer, tê-la protegido, dado tudo o que o dinheiro podia oferecer. Mas o dinheiro nunca foi suficiente, não é? Ele sabia disso melhor do que ninguém. Agora entendia o vazio que sentia. Esse tempo todo, ele estava sozinho, porque uma parte essencial de sua vida havia lhe sido tirada. Determinou-se ali, olhando para a imensidão de São Paulo, que não perderia a filha novamente. Na manhã seguinte, Ricardo iniciou uma verdadeira caçada. Usou todos os recursos disponíveis. Pessoas influentes, investigadores particulares, câmeras de segurança. Sabia que Mariana não tinha muitos recursos, mas também sabia que ela era esperta. Não seria fácil encontrá-la. Horas se passaram sem resultados. A cada ligação sem resposta. O desespero crescia, até que no fim da tarde, um dos investigadores ligou. Senhor Moreira, conseguimos uma pista. Mariana foi vista em um pequeno café na Vila Madalena. Ricardo não esperou mais detalhes. Pegou as chaves do carro e partiu. Durante o trajeto, sua mente repetia um único pensamento. Se for verdade, se ela realmente for minha filha, desta vez eu farei tudo certo. Ao chegar, avistou o café. Era um lugar simples, com mesas na calçada e um toldo desbotado pelo tempo. Lá dentro, um ambiente aconchegante, quase familiar. Ele atravessou a rua com passos firmes, mas hesitantes, e então a viu. Mariana estava sentada sozinha, em uma mesa ao canto. Segurava uma xícara de café com as duas mãos e olhava fixamente para o nada. Parecia cansada, abatida, e lá estava o bracelete, reluzindo sob a luz suave do ambiente. Ricardo parou na entrada. Observou-a por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Ela parecia tão frágil, mas ao mesmo tempo carregava um ar de resistência. Como dizer a ela o que descobriu? Como explicar 22 anos de ausência? Respirou fundo. Agora não era hora de hesitar. Deu o primeiro passo para dentro do café. Seus olhares se cruzaram. O tempo pareceu parar. Era agora ou nunca. Mariana levantou o olhar devagar, como se temesse encarar quem acabara de entrar no café. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo, ela congelou. Uma mistura de surpresa, desconfiança e algo mais profundo, que nem ela mesma conseguiu definir, tomou conta de sua expressão. Ricardo sentiu o impacto daquele olhar. Era como se Beatriz estivesse ali, bem diante dele. Os mesmos olhos, a mesma intensidade. O bracelete no pulso dela reluzia sob a luz suave do ambiente. Confirmando o que ele já suspeitava, Mariana afastou a cadeira bruscamente, como se estivesse prestes a fugir. Ricardo, percebendo o movimento, levantou as mãos em um gesto apaziguador. Espere, não vou te machucar, só quero conversar. Ela hesitou, mas permaneceu de pé, com o corpo tenso. O que você quer? A voz dela saiu firme, mas havia um leve tremor que denunciava a confusão em sua mente. Por que está me seguindo? Ricardo respirou fundo. Tinha que ser cuidadoso. Cada palavra importava. Eu não estou te seguindo, Mariana. Eu te procurei. Preciso falar com você. Esclarecer algumas coisas. Esclarecer. Ela deu uma risada curta e sem humor. Depois do que aconteceu no restaurante, o que mais você tem para dizer? Que eu sou uma ladra? Que mereci passar vergonha na frente de todo mundo? Ricardo sentiu o peito apertar. Não, eu sei que você não roubou nada. Descobri a verdade. O gerente desviava dinheiro e te usou como bode expiatório. Ele será responsabilizado, eu garanto. Mariana cruzou os braços, mantendo a postura defensiva. Ah, claro. E por que eu deveria acreditar em você agora, depois que ficou assistindo calado enquanto ele me humilhava? Ricardo deu um passo em direção a ela, mas parou ao ver que ela recuou. A dor nos olhos dela era inegável. Eu errei. Devia ter agido antes. Devia ter feito algo, mas eu não sabia. Sua voz falhou. Como explicar o que nem ele conseguia entender? Não sabia quem você era. Mariana franziu o senho, confusa. Como assim? Quem eu sou? Ricardo hesitou. A verdade estava presa na garganta. Ele queria despejá-la ali mesmo. Contar tudo o que havia descoberto.
mas não sabia como ela reagiria. Seria demais. Um choque para alguém que passou a vida inteira sozinha. Posso me sentar? Ele perguntou com um tom mais suave. Podemos conversar. Ela hesitou. Olhou para a porta, depois para Ricardo. Finalmente sentou-se, mas manteve os braços cruzados e o olhar desconfiado. 5 minutos. É tudo o que você tem. Ricardo sentou-se à frente dela, sentindo o peso do momento. Olhou novamente para o bracelete. Como aquilo poderia ter sobrevivido tanto tempo? E por que ela o mantinha? Teria Beatriz dito algo a ela antes de morrer? Esse bracelete, começou ele, apontando com o olhar. É muito importante para mim. Mariana segurou o pulso, protegendo a joia instintivamente. Era da minha mãe, disse com firmeza. Foi a única coisa que restou dela. Eu não sei de onde veio, mas sempre o mantive comigo. Ricardo fechou os olhos por um momento. O nó em sua garganta apertou ainda mais. Eu sei de onde ele veio. Eu que o dei? As palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de significado. Mariana arregalou os olhos, balançando a cabeça lentamente. O quê? Esse bracelete, repetiu Ricardo, a voz baixa. Eu o comprei há muitos anos. Dei de presente para uma pessoa muito especial. Minha mãe, ela perguntou. Quase num sussurro. Ricardo assentiu. Beatriz. O nome pairou no ar. Mariana recuou na cadeira, como se o nome tivesse o poder de empurrá-la para longe. Como você sabe o nome dela? Ricardo a encarou. Estava na hora de contar a verdade. Porque eu a conheci. Porque eu a amei. E porque... Ele respirou fundo, tentando encontrar forças. Porque eu acho que você é minha filha. O mundo pareceu parar. Mariana ficou imóvel, o rosto em choque absoluto. O quê? Repetiu ela, em tom de incredulidade. Você... Não, isso não pode ser verdade. Eu não sabia. Ricardo continuou rapidamente, antes que ela pudesse se levantar. Eu juro, quando Beatriz se foi, minha família fez de tudo para me afastar dela. Eu nunca soube que ela estava grávida. Se eu soubesse... Mariana se levantou de repente, derrubando a cadeira. Chega! Você está brincando comigo? É isso? Quer rir da minha cara? Mariana, por favor. Não! Ela gritou, chamando a atenção de algumas pessoas no café. Você acha que pode aparecer assim, do nada, dizendo que é meu pai? Depois de tudo, os olhos dela estavam marejados, mas havia um fogo ali, um orgulho ferido. Eu vivi sozinha a vida toda, disse ela, a voz embargada. Ninguém apareceu para me resgatar. Ninguém se importou. E agora você quer aparecer, como um herói. Eu não preciso de você. Nunca precisei. Ricardo ficou de pé, estendendo a mão em um gesto desesperado. Mariana, por favor, me escuta. Eu tenho provas. Podemos fazer um teste de DNA. Eu só preciso que você me dê uma chance. Ela o encarou por alguns segundos que pareceram eternos. Eu não acredito em você. A voz dela era fria. E nem quero acreditar. Sem dizer mais nada, Mariana virou-se e saiu do café, deixando Ricardo parado, com a mão estendida no ar e o coração despedaçado. Ele sabia que seria difícil, mas não imaginava que doeria tanto. E ainda assim, ele não desistiria. Não desta vez. O café parecia ter ficado em silêncio absoluto após a partida abrupta de Mariana. Ricardo permaneceu imóvel, com o olhar fixo na porta pela qual ela havia saído. A mão ainda estendida aos poucos recaiu ao lado do corpo. Pesada, sua mente girava em torno da reação dela. Surpresa, raiva, incredulidade, como ele esperava que fosse diferente. Durante 22 anos, ela viveu acreditando estar sozinha no mundo. Agora, de repente, ele surgia afirmando ser seu pai. A verdade parecia absurda, até mesmo para ele. Sentou-se novamente, apoiando os cotovelos na mesa e esfregando o rosto com as mãos. A revelação não tinha saído como ele havia imaginado. Tinha sonhado com um reencontro diferente, talvez até esperançoso, mas o que viu nos olhos de Mariana foi rejeição. Ela não queria saber dele, e tinha todos os motivos para isso. Ricardo respirou fundo, tentando recobrar o foco. Ainda havia um caminho a ser seguido. A verdade estava ali, à sua frente. O bracelete, o orfanato, a morte de Beatriz. Cada detalhe apontava para uma única conclusão.
Mariana era sua filha. Agora, ele precisava provar. Pegou o celular e ligou novamente para Samuel. Eu preciso do teste de DNA, o mais rápido possível, disse sem sequer cumprimentar o amigo. Ricardo, calma. O que aconteceu? Ela fugiu. Não quis me ouvir. Mas eu sei que estou certo. Temos que ter a confirmação. Vou agilizar tudo. Se ela topar fazer o teste, em alguns dias teremos o resultado. Ricardo fechou os olhos, apoiando a cabeça contra a parede. Ela não vai topar. Não agora. Vou ter que convencê-la. E como você pretende fazer isso? Ricardo olhou pela janela do café, observando o movimento da rua. As pessoas passavam apressadas, alheias ao turbilhão que se passava em sua mente. Descobrindo tudo sobre o que aconteceu com Beatriz. Se Mariana souber o que realmente aconteceu, talvez ela me dê uma chance. Ao desligar, Ricardo deixou algumas notas sobre a mesa e saiu do café. O vento frio da tarde bateu em seu rosto, mas ele mal sentiu. A única coisa em sua mente era o passado. Um passado que ele acreditava ter enterrado, mas que agora ressurgia com força. Dirigiu sem destino por horas. Perdido em pensamentos, as ruas de São Paulo passavam por ele como um borrão. Lembrou-se de quando conheceu Beatriz. Ela trabalhava em um restaurante simples, com um sorriso gentil e um brilho nos olhos que ele nunca esqueceu. Ela sonhava em abrir o próprio negócio, mas a família dele nunca a aceitou. Ela não é boa o suficiente para você, seu pai dizia. A pressão foi tanta que, covardemente, Ricardo cedeu, quando percebeu o erro e tentou voltar. Ela já havia desaparecido. Agora, finalmente, sabia o que tinha acontecido com ela, mas o que ele não sabia, e precisava desesperadamente descobrir, era por que Beatriz nunca o procurou. Porque não contou sobre a gravidez, como Mariana foi parar em um orfanato. Ricardo decidiu começar pela única pista concreta: o orfanato onde Mariana havia crescido. O prédio estava desativado, mas talvez houvesse registros, documentos, alguém que pudesse contar o que aconteceu. Ele não descansaria até descobrir. No dia seguinte, ainda cedo, Ricardo estacionou em frente ao antigo orfanato Lar Esperança. O prédio, desgastado pelo tempo, parecia ter sido esquecido pelo mundo. As paredes descascadas e o portão enferrujado davam ao lugar um ar melancólico. Ele caminhou lentamente até a entrada, onde uma placa torta ainda exibia o nome da instituição. Lá dentro, o silêncio reinava. Apenas o som de passos ecoando nos corredores vazios o acompanhava. Após algumas tentativas, encontrou um segurança, um senhor de cabelos grisalhos e expressão cansada. "Bom dia", disse Ricardo tentando soar cordial. "Estou procurando informações sobre uma garota que cresceu aqui. Mariana Ferreira. Ela foi deixada neste orfanato há 22 anos. O homem o olhou com desconfiança, mas acabou relaxando. "Mariana. Ah, sim. Me lembro dela. Garota quieta, inteligente, sempre mantinha um bracelete bonito no pulso. Nunca se separou dele." Ricardo sentiu o coração apertar. "Você sabe quem a trouxe para cá?" O segurança coçou a cabeça, pensativo. "Foi um caso estranho. Ela apareceu aqui com uma mulher. Disseram que a mãe da criança havia morrido e que não havia ninguém da família para cuidar dela. A mulher parecia nervosa. Disse que estava apenas cumprindo ordens, depois disso sumiu. Ninguém soube quem ela era. Ninguém... Não. Nenhuma informação. Nenhum documento. A única coisa que a menina tinha era aquele bracelete." Ricardo permaneceu em silêncio, processando as informações. Uma mulher misteriosa, trazendo a criança logo após a morte de Beatriz. Quem seria? Por que ninguém entrou em contato com ele? Se sua família soubesse, por que esconderiam algo assim? A resposta parecia mais próxima, mas ao mesmo tempo escapava por entre seus dedos. Ele precisava encontrar Mariana novamente. Precisava que ela entendesse que ele estava falando a verdade. E mais do que isso, precisava desvendar o segredo que havia mantido sua filha afastada dele por tanto tempo. Ao sair do orfanato, Ricardo olhou para o céu cinzento de São Paulo. Uma leve garoa começava a cair. Parecia apropriado. Afinal, o caminho até a verdade seria árduo, mas ele estava disposto a enfrentá-lo. Mariana podia ter fugido, mas ele não deixaria que ela se perdesse novamente. Dessa vez, ele lutaria até o fim. O céu cinzento de São Paulo começava a escurecer
quando Ricardo Moreira retornou à sua cobertura. A garoa fina que caía parecia refletir o turbilhão que dominava sua mente. Jogou as chaves sobre a bancada da cozinha e caminhou até a sala de estar, onde a fotografia antiga de Beatriz continuava sobre a mesa. Sentou-se no sofá e pegou a moldura, passando os dedos pela imagem amarelada. O sorriso dela parecia zombar do homem que ele havia se tornado. Um homem que passou a vida acreditando que o sucesso poderia preencher o vazio deixado por suas escolhas. Agora, descobria que esse vazio tinha nome e rosto. Mariana, a filha que nunca soube que existia, o bracelete, o orfanato, a história da mulher misteriosa que a entregou, tudo apontava para a mesma conclusão, mas ele precisava ter certeza. Precisava que Mariana acreditasse. E, acima de tudo, precisava se perdoar. O celular vibrou, tirando-o de seus pensamentos. Samuel, Ricardo atendeu imediatamente. Tenho notícias, disse Samuel direto. Consegui o contato da antiga diretora do orfanato. Ela mora em um sítio no interior. Está disposta a conversar, mas quer que você vá até lá. Quando? Perguntou Ricardo, levantando-se de súbito. Amanhã de manhã. Ela disse que pode esclarecer algumas coisas sobre a entrada da Mariana no orfanato. Ricardo apertou o telefone contra o ouvido. Seu coração batia acelerado. Amanhã estarei lá. A noite passou lenta e inquieta. Ricardo mal conseguiu pregar os olhos. Ficou imaginando como seria o encontro com a diretora. Que verdades viriam à tona? Seriam dolorosas, libertadoras, ou ambas. O medo de encarar o passado o consumia, mas a necessidade de respostas falava mais alto. Ao amanhecer, Ricardo já estava na estrada. O trajeto até o interior era longo, mas ele mal percebeu o tempo passar. Sua mente estava fixada em Mariana. Lembrava-se do olhar dela, desafiador, ferido, desconfiado. Ele não a culpava. Como acreditar em um estranho que, de repente, surge dizendo ser seu pai, um homem que ela via como cúmplice da humilhação que sofreu? Ricardo sabia que a confiança levaria tempo, mas, se pudesse provar a verdade, talvez houvesse esperança. O sítio era simples, cercado por árvores e com um jardim modesto na entrada. Uma senhora de cabelos brancos e olhos atentos o esperava na varanda. Ela parecia saber mais do que deixava transparecer. Senhor Moreira? Perguntou com um sorriso discreto. Sim, a senhora é Dona Laura. Ela assentiu e fez um gesto para que ele se sentasse em uma cadeira de madeira ao lado dela. Imaginei que um dia alguém viria me procurar. Ricardo sentou-se, sentindo o peso da expectativa em cada palavra. Quero saber sobre Mariana, sobre como ela chegou ao orfanato. Dona Laura suspirou, olhando para o horizonte. Foi um dia chuvoso. Lembro como se fosse ontem. Uma mulher apareceu no portão, segurando um bebê enrolado em um cobertor velho. Ela parecia nervosa. Olhava para os lados o tempo todo. Disse que a mãe da criança havia morrido e que não havia ninguém para cuidar dela. Essa mulher deixou algum nome. Ricardo interrompeu, ansioso. Não. Ela se recusou a responder. Apenas disse que estava fazendo o que era certo. Mas havia algo estranho nela. Parecia que estava escondendo alguma coisa. Ricardo franziu a testa. Essa história estava incompleta. Quem seria essa mulher? Por que tanto mistério? A única coisa que o bebê tinha, continuou Dona Laura, era um bracelete de prata com uma pedra azul. Lembro que achei bonito demais para uma criança sem família. Ricardo desviou o olhar. As peças estavam se encaixando. O bracelete, Beatriz, Mariana. O que aconteceu com essa mulher depois? Perguntou com a voz baixa. Sumiu. Nunca mais a vimos. O silêncio caiu entre eles. Ricardo sentia o peso da revelação. Uma mulher misteriosa. Um bebê deixado às pressas. Um bracelete que ligava tudo a um passado que ele tentou esquecer. Eu preciso encontrá-la, disse Ricardo, mais para si mesmo do que para a diretora. Preciso saber quem ela é. Dona Laura olhou para ele com um ar de piedade. Às vezes, a verdade dói mais do que a dúvida, Sr. Moreira. Tem certeza de que quer mesmo saber? Ricardo se levantou, sentindo o sangue pulsar nos ouvidos. Não tenho escolha. Quando voltou para São Paulo, Ricardo já sabia o que precisava fazer. Encontrar Mariana e convencê-la a realizar o teste de DNA.
Ele precisava confirmar o que seu coração já gritava. Ela era sua filha. Horas se passaram sem qualquer notícia, até que, ao anoitecer, recebeu uma ligação inesperada. Senhor Ricardo. Era um dos investigadores. Encontramos Mariana. Ricardo sentiu o coração disparar. Onde ela está? Na casa de uma amiga, na periferia. Ela está bem, mas há algo que o senhor precisa saber. Ela planeja ir embora. Ir embora. Para onde? Ainda não sabemos, mas parece que ela quer desaparecer. Ricardo fechou os olhos. O medo que sentiu foi avassalador. Ele estava prestes a perdê-la novamente, e desta vez não deixaria isso acontecer. Envie o endereço. Estou indo agora. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, o passado e o presente se misturavam em sua mente. O tempo que perdera, as escolhas erradas, as palavras não ditas. Agora, ele estava a minutos de descobrir se poderia ter uma segunda chance. Ao estacionar em frente à casa simples, respirou fundo, caminhou até a porta com passos hesitantes, mas determinados. Bateu. O som ecoou no silêncio da noite. A porta se abriu devagar, e ali estava ela, Mariana. O olhar dela se cruzou com o dele. Havia surpresa, medo, mas também algo indefinido. Ricardo soube naquele instante que aquele momento mudaria tudo. Mariana, ele disse, a voz embargada. Eu vim para te contar toda a verdade. Mariana permaneceu parada à porta, o olhar fixo em Ricardo. Seus olhos denunciavam um misto de surpresa e receio. O ar parecia denso entre os dois, como se as palavras estivessem suspensas, esperando o momento certo para serem ditas. Ricardo, com o coração acelerado, tentou decifrar a expressão dela. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia afastá-la de vez. O que você está fazendo aqui? Mariana finalmente quebrou o silêncio. A voz dura, mas vacilante. Eu precisava te ver. Precisava te contar tudo, respondeu Ricardo, com um tom calmo, mas carregado de urgência. Ela cruzou os braços, inclinando-se levemente na porta, como se preparasse para fechá-la a qualquer momento. Eu achei que tinha deixado bem claro que não queria mais te ver. Disse com um olhar que tentava ser firme, mas deixava escapar a dor. Por que está insistindo nisso? Porque eu não posso deixar você ir embora sem saber a verdade. Ricardo deu um passo à frente, mas parou ao perceber que ela recuava. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim, mas, por favor, me escute. Se depois de ouvir o que eu tenho para dizer, ainda quiser ir embora, eu não vou mais te procurar. Mariana hesitou, olhou para trás, para dentro da casa simples, como se buscasse alguma orientação, respirou fundo e, com relutância, abriu a porta apenas o suficiente para que Ricardo passasse. 5 minutos, disse com frieza. Só isso. Ricardo entrou, sentindo o coração pesado. O ambiente era pequeno e aconchegante, decorado de forma simples, mas acolhedora. Mariana sentou-se em uma poltrona próxima à janela. Enquanto ele permaneceu em pé, sem saber ao certo por onde começar. Eu estive no orfanato onde você cresceu. Começou, tentando controlar a ansiedade. Conversei com a antiga diretora. Ela me contou sobre a mulher que te deixou lá. E sobre o bracelete. Mariana segurou o pulso instintivamente. Cobrindo a joia com a mão, seus olhos endureceram. O que tem o bracelete? Eu reconheço esse bracelete, Mariana. Ricardo respirou fundo. Eu que o dei, há muitos anos, para uma mulher chamada Beatriz. O nome pareceu provocar uma reação imediata em Mariana. Ela se remexeu na cadeira, desviando o olhar. Minha mãe, murmurou. Sim, Ricardo confirmou. Eu amei sua mãe, mais do que qualquer coisa na minha vida, mas eu fui fraco. Minha família não aprovava nosso relacionamento. E eu cedi, a deixei. E quando percebi o erro, era tarde demais. Ela tinha desaparecido. Mariana ergueu os olhos para ele, a dor evidente em seu rosto. E você nunca pensou em procurá-la? Eu procurei. Ricardo se aproximou um pouco mais, mas nunca a encontrei. E o que eu descobri agora? Ele fez uma pausa, tentando conter a emoção. É que ela morreu pouco depois de você nascer. A expressão de Mariana mudou. Ela parecia ter levado um soco no estômago. Em o quê? Sussurrou. Sim, Ricardo continuou.
Sua mãe morreu há 22 anos. Você foi levada para o orfanato logo depois. E a única coisa que tinha com você era esse bracelete. O mesmo que eu dei a ela. Mariana balançou a cabeça, os olhos marejados. Não, isso não faz sentido. Por que ninguém nunca me contou isso? Eu não sei, Ricardo respondeu, a voz embargada. Mas eu sei o que isso significa. E é por isso que estou aqui. Porque se minha suspeita estiver certa, você é minha filha. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Mariana olhou para ele, incrédula, como se esperasse que ele desmentisse tudo. Mas Ricardo sustentou o olhar determinado. Você está dizendo... A voz dela falhou. Que eu sou sua filha. Ricardo assentiu. Eu não sabia, Mariana. Juro por tudo o que tenho. Mas agora que sei, não posso simplesmente virar as costas. Eu te perdi uma vez. Não vou te perder de novo. Mariana levantou-se bruscamente. Caminhando até a janela, ficou de costas para ele, os braços cruzados, como se tentasse se proteger do impacto das palavras. Ricardo esperou em silêncio. Sabia que ela precisava de tempo. Você tem como provar? Ela finalmente perguntou sem se virar. Sim. Um teste de DNA. Podemos fazer quando você quiser. Sem pressão, ela virou-se lentamente, ainda com o olhar desconfiado. E se der positivo, o que você espera? Que eu te chame de pai? Que a gente viva feliz para sempre? Ricardo abaixou a cabeça por um momento, refletindo antes de responder. Eu não espero nada. Não quero te forçar a nada. Só quero... Ele suspirou. Só quero te dar a opção, uma escolha que você nunca teve. Mariana o encarou por longos segundos. A dor, o medo e a confusão eram evidentes em seu rosto. Mas havia algo mais ali. Uma hesitação, uma pequena brecha. Tudo bem, ela disse finalmente. Vamos fazer esse teste. Assim eu descubro se essa história toda é verdade. E, se for, decidirei o que fazer. Ricardo sentiu um alívio percorrer seu corpo. Assentiu com a cabeça. Obrigado. É tudo o que eu peço. Mariana desviou o olhar, cruzando os braços novamente. Mas não crie expectativas. Eu não prometo nada. Eu sei, disse Ricardo com um pequeno sorriso triste. Eu só precisava dessa chance. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Ricardo sabia que o caminho à frente ainda seria longo e cheio de obstáculos. Mas pela primeira vez, havia uma abertura. Um passo, ainda que pequeno, em direção ao que ele sempre quis sem saber. A possibilidade de ter uma família, agora. Restava esperar o resultado. E com ele, a esperança de um recomeço, os dias seguintes foram os mais longos da vida de Ricardo Moreira. Cada minuto parecia arrastar-se em um ritmo insuportável. A rotina que ele dominava com perfeição. Reuniões, decisões estratégicas e eventos sociais. Já não fazia sentido. Sua mente estava presa em um único pensamento. O resultado do teste de DNA, a resposta que poderia confirmar o que o coração dele já acreditava ser verdade, Mariana era sua filha. A manhã em que o teste seria entregue, amanheceu chuvosa, como se o tempo refletisse a inquietação que dominava Ricardo. A chuva batia contra as janelas de vidro da cobertura, e o céu cinzento dava à cidade um ar melancólico. Ele, que sempre se orgulhara de ser um homem racional, sentia o estômago revirado, as mãos inquietas. Um misto de medo e esperança o consumia. Enquanto andava de um lado para o outro na sala, o celular em sua mão vibrava a cada notificação. Mas ele ignorava tudo. Nada importava além daquele resultado. A lembrança do momento em que Mariana concordou em fazer o teste ainda era vívida em sua mente. Ela parecia relutante, defensiva. Ele sabia que a desconfiança dela não se dissiparia com um simples papel confirmando o laço sanguíneo. A ferida de 2 décadas não cicatrizaria de um dia para o outro. Quando o telefone finalmente tocou com o número do laboratório, Ricardo sentiu o coração acelerar. Atendeu de imediato, a voz tensa. Senhor Moreira. Era a assistente do laboratório. Temos o resultado do teste de DNA. Ricardo engoliu em seco. E então, o teste confirmou o parentesco. Mariana Ferreira é sua filha biológica. As palavras ecoaram no ar. Ricardo ficou em silêncio, absorvendo a informação, mesmo tendo certeza em seu íntimo. Ouvi-la de forma oficial
Foi como ser atingido por uma onda avassaladora. Sua filha, a menina que ele nunca soube que existia, que cresceu sozinha em um orfanato, que lutou pela vida sem qualquer apoio. Era sua filha. Obrigado, murmurou, encerrando a ligação. Por um momento, permaneceu parado, olhando fixamente para a tela do celular. A confirmação que tanto esperava agora estava ali, mas, em vez de um alívio completo, sentiu o peso da responsabilidade. O que fazer a partir daqui? Como reconquistar o tempo perdido? Pegou as chaves do carro e desceu até a garagem. Precisava ver Mariana. Precisava contar a ela. Dessa vez, não deixaria que ela fugisse. O trajeto até o bairro simples onde Mariana estava parecia mais longo do que nunca. A chuva fina continuava a cair, tornando as ruas escorregadias. Ricardo dirigia em silêncio, cada batida do coração ecoando em sua mente. O resultado era real. Mariana era dele. E de alguma forma, ele faria com que ela soubesse que, mesmo com os anos perdidos, ele estava ali agora. Ao chegar, estacionou em frente à pequena casa onde ela estava hospedada, respirou fundo antes de sair do carro. Caminhou até a porta com passos hesitantes, mas determinados. Bateu 2 vezes e esperou. A porta se abriu devagar. Mariana estava lá, com o rosto surpreso e os braços cruzados. O olhar dela permanecia desconfiado, mas Ricardo percebeu algo diferente. Talvez curiosidade, talvez um resquício de esperança. Eu vim para te mostrar uma coisa, disse ele, erguendo o envelope branco em mãos. O resultado do teste. Ela hesitou, olhou para o envelope, depois para Ricardo. Por fim, abriu mais a porta e deu um passo para trás, sinalizando para que ele entrasse. A sala simples, iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada, parecia menos acolhedora do que antes. Mariana sentou-se no sofá e encarou Ricardo, que permaneceu em pé diante dela. E então, a voz dela era firme, mas havia um leve tremor. O que diz? Ricardo abriu o envelope com cuidado, como se o papel em seu interior carregasse o peso do mundo. Retirou o documento e o estendeu para ela. Leia você mesma. Mariana pegou o papel com mãos trêmulas. Os olhos correram pelas linhas, e Ricardo observou cada mínima reação dela. O modo como franziu a testa, como mordeu o lábio inferior. Finalmente, os olhos dela se ergueram, encontrando os dele. É verdade, sussurrou. Você é meu pai. Sim, Ricardo confirmou, a voz embargada. É verdade. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Mariana permaneceu imóvel, encarando o papel em suas mãos. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas não caíram. Durante toda a minha vida, ela começou, a voz trêmula. Eu me perguntei por que fui abandonada. Por que ninguém me quis? E agora você aparece e diz que é meu pai. Por quê? Por que agora? Ricardo se ajoelhou diante dela, olhando diretamente em seus olhos. Eu não sabia, Mariana. Eu juro. Se eu soubesse, teria te procurado. Teria feito qualquer coisa para estar com você. Eu errei no passado. Mas agora estou aqui, e não vou a lugar nenhum. Ela desviou o olhar, enxugando uma lágrima teimosa que escorreu pelo rosto. Você pode estar aqui agora, mas onde estava quando eu precisei? Quando dormia sozinha em um orfanato? Quando tive que enfrentar o mundo sem ninguém? Ricardo sentiu o golpe de cada palavra. Ela estava certa. Nenhuma explicação apagaria o que ela viveu. Nenhuma justificativa traria de volta os anos perdidos. Eu sei que pedir perdão não é suficiente, disse ele com sinceridade. E não espero que você me perdoe de uma hora para outra. Mas, por favor, me permita tentar. Quero conhecer você, saber da sua vida. Quero te dar o que sempre foi seu por direito. Um pai. Mariana o encarou novamente. Havia dor, mas também dúvida. Eu não sei se estou pronta para isso, murmurou. Eu espero o tempo que for necessário. Ricardo respondeu. Só não quero perder você de novo. O silêncio pairou mais uma vez. Mariana olhou para o papel em suas mãos e finalmente disse: Eu preciso pensar. Ricardo assentiu. Eu estarei aqui quando você estiver pronta. Sempre. Enquanto ele saía da casa, a chuva havia cessado. Ricardo olhou para o céu e, pela primeira vez em muito tempo,
sentiu uma leve brisa de esperança. O caminho seria longo e difícil, mas agora, ao menos, havia uma chance, e ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para reconquistar o que o destino havia lhe tirado. Mariana ficou parada na sala, segurando o papel que confirmava a verdade que ela nunca esperou ouvir. As letras impressas diante de seus olhos pareciam distantes. Irreais, Ricardo Moreira, o empresário poderoso que ela conhecia apenas de nome, era seu pai. Um homem que passou anos vivendo em um mundo de luxo enquanto ela lutava sozinha para sobreviver. As mãos dela tremiam, mas não pelo frio. Era o peso de uma história que parecia pertencer a outra pessoa. Ela deixou o papel cair sobre a mesa e afundou no sofá. O quarto estava silencioso, mas em sua mente, as vozes do passado ecoavam. As noites frias no orfanato, os olhares de pena dos funcionários, os dias em que sonhava em ter uma família que nunca apareceu. E agora, depois de tudo, ele estava ali. Ele estava... Tarde demais. Ela não sabia. Parte dela queria acreditar, mas outra parte se recusava a aceitar. Era mais fácil desconfiar do que acreditar que a vida, de repente, poderia lhe dar algo bom. Enquanto isso, Ricardo voltava para casa com o coração apertado. A chuva havia cessado, mas a estrada molhada refletia os postes de luz, criando um caminho de incertezas à sua frente. O teste de DNA havia confirmado o que ele já sabia no fundo do coração. Mariana era sua filha. Agora, porém, vinha o verdadeiro desafio: reconquistar sua confiança. Ao chegar à cobertura, Ricardo não acendeu as luzes. Sentou-se na poltrona de couro, com a cidade iluminada se estendendo diante dele. O rosto de Beatriz surgia em sua mente. Quantas vezes ele se arrependeu de não ter lutado por ela. Agora, o destino lhe apresentava Mariana, o pedaço de Beatriz que ele acreditava ter perdido para sempre. Mas Mariana era uma estranha para ele, assim como ele era para ela. Como se aproximar sem invadir o espaço dela. Como explicar que, apesar da ausência, ele a queria em sua vida agora? Os dias seguintes passaram lentos. Ricardo tentou se concentrar nos negócios, mas tudo parecia perder o sentido. Cada e-mail respondido, cada reunião concluída, tudo se tornava irrelevante perto da urgência de reparar o passado. Ele não insistiu em procurá-la novamente. Sabia que precisava dar tempo. Forçar uma aproximação seria o pior caminho. Mas a espera o corroía. Mariana, por sua vez, tentava seguir sua rotina. Voltou a procurar empregos, mas a cabeça estava longe. O envelope com o resultado do teste permanecia sobre a mesa, e ela o encarava todos os dias, esperando que, de alguma forma, as palavras ali impressas mudassem. Elas não mudaram, assim como a confusão em seu coração não desapareceu. Numa tarde, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, Mariana parou em frente a uma vitrine de uma loja de brinquedos. Sem saber porquê, ficou observando os pais e filhos que passavam. Riam juntos. Compartilhavam momentos que pareciam pequenos, mas que ela sabia serem preciosos. Sentiu um aperto no peito. Como teria sido sua vida se tivesse crescido ao lado do pai? Será que ele teria sido carinhoso? Teria ido às apresentações da escola? Ou teria sido um homem distante, ocupado demais com negócios para notar sua presença? Sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos. Precisava de respostas. Mas será que estava pronta para ouvi-las? Naquela noite, sozinha em seu quarto, Mariana tomou uma decisão. Pegou o celular e procurou o número que Ricardo havia deixado. Seus dedos pairaram sobre a tela antes de finalmente apertar o botão de chamada. Cada toque que soava do outro lado parecia arrastar o tempo. Mariana! A voz de Ricardo soou do outro lado, surpreendida e esperançosa. Precisamos conversar, disse ela tentando soar firme. Amanhã no Parque Ibirapuera. Às 10, você pode. Posso. Estarei lá, respondeu ele, sem hesitar. Quando desligou, Mariana soltou um suspiro profundo. O medo e a ansiedade voltaram a dominá-la. Mas agora misturados com uma leve determinação, ela precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Precisava entender por que a vida deles tomou rumos tão diferentes. E quem sabe, encontrar um caminho entre o passado e o presente? Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao parque antes do horário combinado.
Vestia roupas casuais, mas o semblante carregava a atenção de quem esperava um momento decisivo. Caminhou até um banco próximo ao lago e sentou-se. O parque estava calmo. Com poucas pessoas passeando ou correndo, respirou fundo, observando a água refletir o céu parcialmente nublado. Mariana chegou pouco tempo depois. Vinha com passos hesitantes, mas determinados. Usava jeans e uma camiseta simples, o cabelo preso de forma despretensiosa. Ricardo se levantou imediatamente ao vê-la. "Obrigado por ter vindo", disse ele, tentando disfarçar a ansiedade. "Eu vim porque preciso de respostas", ela respondeu, mantendo certa distância. "Eu li o teste, sei o que ele diz, mas ainda não sei o que isso significa." Ricardo assentiu, compreendendo a barreira que ainda existia entre eles. "Significa que temos uma história inacabada. E que, se você me permitir, eu gostaria de escrever um novo capítulo ao seu lado." Mariana cruzou os braços olhando para o lago. "Por onde começamos?" ela perguntou, finalmente voltando o olhar para ele. Ricardo respirou fundo. "Acho que o melhor lugar para começar é com a verdade. Toda a verdade." Enquanto caminhavam lado a lado pelo parque, Ricardo sabia que aquele momento não apagaria os anos perdidos, mas poderia ser o início de um caminho difícil, porém possível. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que havia uma chance real de corrigir o erro que o perseguira por tanto tempo. O passado havia deixado feridas profundas. Mas talvez, apenas talvez, juntos eles pudessem encontrar a cura. O parque estava silencioso, como se até a natureza aguardasse o desfecho daquela conversa. Ricardo e Mariana caminhavam lado a lado, mas uma distância invisível ainda os separava. O ar estava pesado, carregado de palavras não ditas. Mariana mantinha o olhar fixo à frente, os braços cruzados, enquanto Ricardo tentava encontrar o momento certo para revelar a parte da história que ela precisava ouvir. "Você disse que queria toda a verdade." Ricardo começou, a voz baixa, mas firme. "E é isso que vou te dar." Mariana parou de andar e o encarou. Seus olhos denunciavam a desconfiança, mas também um desejo incontrolável por respostas. Ela não estava ali à toa. Por mais que tentasse se proteger, a necessidade de entender sua história era mais forte. Ricardo respirou fundo, encarando o lago calmo à frente. As lembranças começaram a invadi-lo. Dolorosas, mas necessárias. "Eu conheci sua mãe, Beatriz, há muitos anos, quando ainda estava construindo o meu império de restaurantes. Ela era tudo o que eu queria, e tudo o que minha família odiava. Uma mulher simples, de sorriso fácil e sonhos grandes. Minha família acreditava que ela não era boa o suficiente. Meu pai, principalmente, ele sempre foi um homem frio, obcecado por status." Mariana permaneceu em silêncio, o rosto inexpressivo, mas Ricardo percebeu o leve franzir de sua testa. Ela estava ouvindo. Ricardo hesitou, a culpa pesando em suas palavras. "Eu fui covarde, sabia o que sentia por ela. Mas não tive coragem de enfrentar minha família. Quando percebi o erro, era tarde demais. Sua mãe havia sumido. Eu a procurei, mas nunca consegui encontrá-la. E durante todos esses anos, eu nunca soube que ela estava grávida. E você acha que isso justifica tudo?" A voz de Mariana cortou o ar. "Amarga. Que sua covardia apagaria 22 anos da minha vida." Ricardo abaixou a cabeça. "Não, eu sei que não." Mariana suspirou, balançando a cabeça. "Eu cresci sozinha, Ricardo, em um orfanato. Cada aniversário, cada noite de Natal, eu olhava para a porta esperando alguém que nunca veio. Passei anos me perguntando o que havia de errado comigo, por que ninguém me quis. E agora você aparece e espera que eu simplesmente aceite tudo isso." "Eu não espero que você aceite." Ricardo respondeu com sinceridade. "Mas espero que entenda. Eu não sabia. E se soubesse, teria feito qualquer coisa para estar ao seu lado." Mariana mordeu o lábio inferior, desviando o olhar. Ela queria acreditar, mas a dor do abandono não se dissipava tão facilmente. "E a mulher que me deixou no orfanato, quem era ela?" perguntou, sem encará-lo. Ricardo hesitou. Essa era a parte da história que ele mais temia revelar. "Eu também queria saber." E descobri, o olhar de Mariana voltou para ele, cheio de expectativa e medo. "Quem?" Ricardo respirou fundo.
preparando-se para a verdade que poderia mudar tudo. Foi minha mãe, sua avó. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana deu um passo para trás, como se as palavras de Ricardo tivessem um peso físico. O quê? A voz dela saiu quase num sussurro. Ela descobriu sobre Beatriz, descobriu que havia um bebê, e em vez de me contar, decidiu resolver o problema do jeito dela, mandou alguém tirar você da sua mãe e te deixou no orfanato. Achou que assim manteria o nome da família limpo. Mariana levou as mãos à cabeça, em choque. Não, isso não pode ser verdade. Eu descobri recentemente. Ricardo continuou, a voz embargada. Quando comecei a te procurar, encontrei cartas, correspondências antigas entre minha mãe e a diretora do orfanato. Ela soube o tempo todo. Escondeu você de mim. Ela me abandonou. Mariana gritou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Ela tirou minha vida de mim. Ricardo se aproximou, mas parou quando viu o olhar de dor e raiva em Mariana. Eu sei que nada do que eu disser vai apagar o que aconteceu. Sei que não posso voltar no tempo. Mas estou aqui agora. E juro diante de tudo o que tenho, que nunca mais vou te abandonar. Mariana se afastou, respirando com dificuldade. Ela olhou para o céu nublado, tentando processar tudo o que ouvira. Sua vida inteira. Acreditou que tinha sido rejeitada. Agora, descobria que foi roubada. Eu preciso de um tempo, disse finalmente a voz baixa e trêmula. Preciso entender tudo isso. Eu espero, Ricardo disse com convicção. O tempo que for necessário. Mariana assentiu levemente, limpando o rosto com as costas das mãos. Eu te aviso. Sem mais uma palavra. Ela se virou e começou a caminhar para longe. Ricardo permaneceu onde estava, observando-a partir. Cada passo dela parecia levar um pedaço de seu coração, mas ele sabia que forçar um momento de reconciliação seria inútil. A verdade havia sido revelada, feridas antigas, abertas, mas havia algo novo ali também, um fio tênue de esperança. Ricardo olhou para o horizonte e murmurou para si mesmo, eu vou esperar. Filha, o tempo que for preciso. A cidade pulsava como de costume, com carros buzinando, pessoas apressadas nas calçadas e o burburinho constante da vida urbana. Mas para Mariana, tudo parecia distante, abafado. Caminhava sem direção pelas ruas de São Paulo, o coração pesado e a mente em ebulição. As palavras de Ricardo ecoavam em sua cabeça. Sua avó a havia abandonado, não porque faltasse amor, mas para preservar o bom nome da família Moreira. Ela parou em frente a uma praça e sentou-se em um banco de madeira. O vento leve bagunçava seus cabelos, enquanto seus dedos acariciavam, quase sem perceber, o bracelete que sempre usara. Aquela joia agora parecia carregar o peso de uma história que ela nunca soube que tinha. O presente de um pai para a mulher que amava, o último elo entre ela e a mãe que nunca conheceu. Por que a vida havia lhe negado tanto? Uma infância repleta de perguntas sem respostas, noites solitárias em um orfanato, e a constante sensação de que algo estava faltando. Agora, todas as respostas vieram de uma vez. E a verdade parecia ainda mais dolorosa do que o vazio que carregou durante anos. Ela não sabia o que era pior: ter crescido sozinha acreditando que não era amada, ou descobrir que foi deliberadamente afastada da única pessoa que poderia ter mudado tudo. A raiva e o ressentimento ainda ferviam em seu peito. Mas por baixo de tudo isso, havia uma dúvida incômoda. E se Ricardo realmente estivesse dizendo a verdade? E se ele teria lutado por ela se soubesse? Enquanto isso, Ricardo observava a chuva fina escorrer pelos vidros de sua cobertura. Cada gota parecia marcar o tempo que passava lentamente desde sua última conversa com Mariana. Ele a deixara partir, sabendo que forçá-la seria em vão. Ela precisava processar a verdade. E ele, por mais doloroso que fosse, precisava esperar. Sobre a mesa de vidro da sala, estava uma caixa de madeira escura. Ricardo a encarava há horas, sem coragem de abri-la. Dentro, guardava lembranças de um passado que ele havia enterrado. Fotografias amareladas, cartas antigas e principalmente a última carta escrita por Beatriz. Ele a encontrara entre os pertences antigos que sua mãe mantinha trancados em um cofre da casa da família. Tomando coragem, abriu a caixa. O cheiro leve de papel envelhecido o atingiu.
Pegou a carta com mãos trêmulas e a abriu com cuidado. A caligrafia delicada de Beatriz preencheu as linhas. Ricardo, se algum dia você encontrar esta carta, espero que seja para entender tudo o que aconteceu. Eu nunca quis ir embora, mas fui forçada. Sua mãe deixou claro que eu não teria lugar no mundo dos Moreira. Descobri tarde demais que estava grávida. Pensei em te procurar, mas o medo foi maior. Medo de ser rejeitada de novo. Medo de você não querer essa criança. Nossa filha nasceu com olhos que me lembram os seus. Quis acreditar que um dia ela te encontraria, que o destino seria mais generoso do que fomos. Se um dia isso acontecer, cuide dela. Ela é a parte mais bonita da nossa história. Com amor, Beatriz. Ricardo sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Passou a mão pelos cabelos, em um gesto de frustração e arrependimento. O tempo que perdera, as escolhas que fizera. Se soubesse, teria lutado, teria enfrentado tudo e todos. A carta era a confirmação final do que ele já sabia. Mariana era o legado de um amor interrompido, e ele faria o que fosse preciso para honrar essa verdade. Do outro lado da cidade, Mariana ainda estava sentada na praça, observando crianças brincarem sob a leve garoa, como seria ter um pai presente. Ela se pegou imaginando um cenário que nunca viveu. Risos compartilhados, histórias antes de dormir, alguém para lhe dizer que tudo ficaria bem. Ela não sabia se conseguiria perdoar. O abandono havia moldado quem ela era. Mas por outro lado, o olhar sincero de Ricardo ainda a assombrava. Havia arrependimento ali, um desejo genuíno de reconstruir algo do que foi perdido. E pela primeira vez, Mariana se perguntou se, talvez, fosse possível recomeçar. Determinada a encontrar respostas para seus sentimentos conflitantes, pegou o celular e, após alguns minutos de hesitação, ligou para Ricardo. Mariana. A voz dele soou surpresa, mas esperançosa. Precisamos conversar. Vamos. A voz dela era firme, embora por dentro o coração estivesse em pedaços. Amanhã, quero ouvir o que mais você tem a dizer. Amanhã, onde e quando você quiser, respondeu ele sem hesitar. Às 9, na cafeteria do parque, Ricardo sentiu o alívio percorrer seu corpo. Eu estarei lá, ao desligar. Mariana olhou novamente para o bracelete. A pedra azul refletia a luz fraca do poste próximo. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar, e se essa fosse uma oportunidade, não de esquecer o passado, mas de construir algo novo. Naquela noite, ambos dormiram pouco. Ricardo releu a carta de Beatriz inúmeras vezes, decorando cada palavra, cada curva da caligrafia. Mariana, por outro lado, sonhou com rostos que nunca conheceu e momentos que nunca viveu. O dia seguinte seria decisivo, entre feridas abertas e verdades reveladas. Ambos sabiam que o próximo encontro poderia significar o início de um novo capítulo, ou o fim definitivo de uma história marcada pela dor. Mas no fundo, uma pequena centelha de esperança começava a brilhar. O aroma do café recém-passado preenchia o ambiente da cafeteria do parque. Era cedo, e o local ainda estava vazio, exceto por uma ou duas pessoas que liam jornais em silêncio. Ricardo chegou antes do horário, como de costume. Estava inquieto, as mãos trêmulas segurando uma xícara que ele mal havia tocado. O documento do teste de DNA e a carta de Beatriz estavam dobrados com cuidado no bolso interno de sua jaqueta. Sabia que aquela conversa seria decisiva. Mariana havia aceitado encontrá-lo novamente. E isso era o suficiente para reacender um fio de esperança. Enquanto observava o movimento tímido do parque pela janela, seu coração acelerou ao ver Mariana se aproximar. Ela vinha com passos calmos, mas a expressão no rosto denunciava a guerra que travava por dentro. Ao entrar, olhou rapidamente para Ricardo, sem um sorriso, mas também sem a frieza de antes. Havia algo diferente, um ar de curiosidade contida. Mariana, disse Ricardo levantando-se. Obrigado por vir. Ela apenas assentiu e sentou-se em frente a ele, cruzando os braços sobre a mesa. O silêncio entre eles foi breve, mas carregado. Você disse que tinha algo para me mostrar, disse Mariana. Quebrando o gelo, Ricardo tirou, com cuidado, a carta de Beatriz e a colocou sobre a mesa. Eu encontrei isso. É de sua mãe. Ela escreveu para mim antes de desaparecer. Acho que você deveria ler. Mariana olhou para o envelope, hesitante.
Seus dedos pairaram sobre o papel antes de finalmente pegá-lo. Quando começou a ler, Ricardo observou cada expressão que passava pelo rosto dela. Surpresa, dor, raiva e, por fim, um brilho indefinido nos olhos, talvez de reconhecimento. Ao terminar, ela permaneceu em silêncio. O olhar fixo na carta. Respirou fundo antes de encará-lo. Ela acreditou que um dia eu te encontraria. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, e ela estava certa, respondeu Ricardo, com um sorriso triste. Eu só gostaria de ter te encontrado antes. Mariana recostou-se na cadeira, passando a mão pelos cabelos. Isso não apaga o que aconteceu, a dor de ter crescido sozinha, sem saber quem eu era. Eu sei, Ricardo respondeu rapidamente. E eu não espero que apague. Só quero que você saiba a verdade. Sua mãe te amava, Mariana. E eu também teria amado, se soubesse. As palavras pairaram no ar. Mariana desviou o olhar para a janela, observando as árvores balançarem com o vento. Depois de alguns segundos, voltou a encará-lo. E sua mãe, a mulher que decidiu que minha vida não valia tanto quanto o sobrenome Moreira, o que aconteceu com ela? Ricardo respirou fundo. Ela faleceu há alguns anos antes de partir. Deixou o cofre onde essa carta estava. Acho que, no fundo, ela sabia que um dia eu abriria e que finalmente descobriria o que ela fez. Ela te tirou a chance de ser meu pai, Mariana murmurou. E me tirou a chance de ter um. Ricardo assentiu, sentindo o peso de cada palavra. Ela errou, e eu errei também, ao ter deixado Beatriz ir. Não há desculpas para isso. Mas estou aqui agora, disposto a fazer o que for preciso para reparar, pelo menos em parte, o que foi tirado de nós. Mariana ficou em silêncio novamente. Sua mente girava em torno de tudo o que ouvira. Durante anos, acreditou que ninguém havia lutado por ela. Mas agora, diante daquele homem, via um reflexo do próprio passado. Ele não era o vilão que ela imaginava. Era, em parte, uma vítima de uma história mal contada, assim como ela. E o que você quer agora? Perguntou, encarando-o com intensidade. Ricardo sorriu, mas foi um sorriso triste e humilde. Quero uma oportunidade de te conhecer, de estar presente, ainda que tardiamente. Não posso prometer que as feridas desaparecerão, mas quero tentar construir algo novo, sem mentiras, sem omissões. Mariana olhou para a carta novamente. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente. Ela é a parte mais bonita da nossa história. Ela não sabia se estava pronta. O ressentimento ainda queimava em seu peito, mas ao mesmo tempo havia um desejo profundo de não carregar esse peso para sempre. Ricardo parecia sincero, e no fundo, ela sabia que havia esperado por esse momento durante toda a vida. Eu não sei se posso perdoar, disse, com honestidade. Mas talvez eu possa tentar. Ricardo sentiu o coração acelerar. Isso é mais do que eu poderia pedir. Os dois se encararam em silêncio. Não havia promessas grandiosas, nem garantias de um final feliz. Apenas a incerteza de um caminho a ser trilhado. Mas, pela primeira vez, havia uma ponte entre o passado doloroso e um futuro que poderia, talvez, ser diferente. Vamos dar um passeio, sugeriu Ricardo, levantando-se. Sem pressa. Só, conversando. Mariana hesitou por um momento, mas depois se levantou, guardando a carta com cuidado na bolsa. Vamos. Enquanto caminhavam juntos pelo parque, lado a lado, ainda havia um espaço entre eles. Mas agora, esse espaço parecia menor. Cada passo era um avanço, pequeno, mas significativo. Ricardo sabia que a estrada seria longa, mas ao menos não estava mais sozinho nela. O vento soprou suavemente, balançando as folhas das árvores. O som do parque voltou a preencher o ambiente. E pela primeira vez, Ricardo sentiu que a vida lhe oferecia uma nova chance. Aos poucos, o peso do passado começava a ceder. Talvez, em algum momento, o perdão viesse. Mas até lá, pai e filha caminhariam juntos, um passo de cada vez. O parque, iluminado pela luz suave do entardecer, parecia um cenário perfeito para um recomeço. Ricardo e Mariana caminhavam em silêncio, lado a lado. Ainda havia um espaço entre eles, mas não o mesmo abismo que existia antes. Cada passo,
Cada respiração compartilhada era uma pequena vitória para Ricardo. Ele sabia que reconquistar a confiança da filha não seria fácil, mas ao menos ela estava ali. Isso já era mais do que ele poderia ter sonhado semanas atrás. Os sons do parque, risos distantes, o canto de alguns pássaros e o leve farfalhar das folhas criavam um ambiente tranquilo. Mariana mantinha o olhar à frente, séria, mas de vez em quando desviava os olhos para o homem ao seu lado. Ela ainda não sabia exatamente o que sentir. O tempo não apagaria a dor do abandono. Mas ouvir a história completa havia trazido respostas que ela esperou por anos. A carta de sua mãe estava bem guardada em sua bolsa. Próxima ao peito, as palavras de Beatriz ecoavam em sua mente. Um lembrete de que talvez, só talvez, ainda houvesse algo bom a ser vivido. Mariana. Ricardo quebrou o silêncio. A voz suave. Eu queria te mostrar uma coisa. Ela o olhou, arqueando uma sobrancelha desconfiada, mas curiosa. O que é? Se puder me acompanhar, acho que pode significar algo para nós dois. Ela hesitou, mas acabou assentindo, ainda desconfiada, mas disposta a seguir. Ricardo sorriu levemente, chamou um carro, e durante o trajeto permaneceu em silêncio, deixando que o momento falasse por si. Mariana também não perguntou, apenas observava as ruas passarem pela janela, pensando no que ainda estava por vir. Após algum tempo, o carro parou em frente a um restaurante sofisticado, mas discreto. Mariana franziu a testa. Por que estamos aqui? Perguntou saindo do carro. Ricardo respirou fundo antes de responder. Este foi o primeiro restaurante que abri. O lugar onde tudo começou, onde conheci sua mãe. Mariana congelou, olhou para a fachada do restaurante e, por um momento, não soube o que sentir. O lugar parecia comum, mas agora carregava um significado que ela jamais poderia ignorar. Ricardo deu alguns passos em direção à entrada e parou, esperando que ela o seguisse. Relutante, Mariana caminhou até ele. Eu não vinha aqui há anos, Ricardo confessou. Parecia mais fácil evitar as lembranças, mas agora acho que preciso encará-las com você ao entrarem. O ambiente sofisticado e acolhedor se revelou. Os funcionários cumprimentaram Ricardo com respeito, mas ele não se demorou em formalidades. Conduziu Mariana até uma mesa no canto, com vista para a cidade. Foi exatamente aqui que sentei com sua mãe pela primeira vez, Ricardo disse, tocando levemente a superfície da mesa. Ela trabalhava aqui, servia as mesas com um sorriso que iluminava o lugar. E foi onde percebi que ela era diferente de todas as pessoas que eu conhecia. Mariana sentou-se em silêncio, observando cada palavra. Ela tentava imaginar a mãe naquele ambiente, sorrindo, sonhando. Por um momento, quase conseguiu. Ela falava muito sobre você, Mariana perguntou, quebrando o silêncio. Modo sempre. Ricardo sorriu, olhando para o passado. Ela sonhava em abrir um restaurante próprio, um lugar onde as pessoas se sentissem em casa. Falava sobre as receitas da família dela, sobre como comida podia reunir as pessoas. Eu queria realizar esse sonho com ela, mas... Ele parou, a dor em sua expressão deixando claro o que havia acontecido. Eu a deixei partir, e agora entendo que, ao deixá-la, também te deixei. Mesmo sem saber, Mariana abaixou o olhar, sentindo o peso daquelas palavras. Minha mãe nunca falou de você, nunca disse que eu tinha um pai. Ela queria te proteger, Ricardo murmurou. E eu não a culpo. Ela sabia o quanto minha família podia ser cruel. O silêncio se instalou novamente. Ricardo então retirou de um envelope um conjunto de papéis e deslizou-os pela mesa em direção a Mariana. O que é isso? Ela perguntou, desconfiada. Quero que você tenha o restaurante. Este lugar era o sonho da sua mãe. Agora é seu. Mariana arregalou os olhos. Surpresa. Está brincando. Não, eu construí um império, Mariana. Tenho mais do que preciso, mas este lugar pertence a você. Ela olhou para os papéis, depois para o ambiente ao redor. As paredes, as luzes, as mesas elegantes. Tudo parecia grande demais, impossível demais. Eu não sei se posso aceitar. Não precisa decidir agora, Ricardo disse, com um sorriso encorajador. Mas saiba que este é o legado da sua mãe, e eu adoraria te ajudar a realizar o sonho dela, se você me permitir. Mariana respirou fundo, o coração acelerado.
Ela não esperava por isso. Não esperava que a história tomasse esse rumo. Mas pela primeira vez, sentiu que talvez não precisasse mais fugir do passado. Talvez, com o tempo, pudesse encontrar um novo caminho, um que a ligasse ao amor de sua mãe e, quem sabe, ao homem que tentava, mesmo tardiamente, ser o pai que ela merecia. Eu vou pensar, disse pegando os papéis. Não posso prometer nada. Pensar já é o suficiente, Ricardo respondeu, aliviado. Eles saíram juntos do restaurante, caminhando lentamente pela calçada. Ainda havia um longo caminho a ser percorrido, mas a distância entre eles diminuía a cada passo. Ricardo olhou para Mariana e sorriu. Um sorriso verdadeiro, repleto de esperança. Vamos dar um passeio? Ele perguntou. Vamos. Mariana respondeu, desta vez, com um leve sorriso nos lábios, enquanto caminhavam. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. O futuro ainda era incerto, mas finalmente, pai e filha seguiam na mesma direção, um novo começo, construído sobre cicatrizes, memórias e, acima de tudo, a possibilidade de um perdão que um dia talvez viesse a florescer